Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou conversar com você um pouco mais sobre autoestima. Apesar desse não ter sido um tema aí de nenhum vídeo que tem por aqui no canal, eu já falei sobre autoestima de outras formas e até num vídeo que eu falo sobre um dos pilares da autoestima, a autoconfiança, que eu vou deixar linkado aqui nos cards para você. O conceito de autoestima, tal qual a gente entende hoje, é muito recente. Na verdade, a construção toda, sobre a autoestima que a gente tem na ciência hoje é muito recente. Começou se achando que a autoestima era apenas a autoimagem, a parte mais física mesmo que a gente tem e entende da autoestima, aquilo que a gente vê no espelho. Mas, a partir de alguns estudos, começaram a perceber que as pessoas poderiam até estar satisfeitas com a sua imagem, mas não com a sua performance. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a ser uma pessoa mais madura. Hoje, o que se entende por autoestima é que ela é a visão que nós temos e alimentamos de nós mesmos, acompanhada do valor que entendemos que temos como pessoa. Vai muito além da imagem, tem a ver com essa questão do conceito e não só dessa visão, mas dessa alimentação, que aspectos que você tem nutrido a respeito de você mesma ou de você mesmo e que aspectos que você tem rejeitado. A autoestima ela é construída ao longo da nossa vida, mas principalmente nos primeiros anos de vida, porque é justamente nessa fase que os principais conceitos e crenças a respeito do mundo, dos outros e de nós mesmos são construídas. E é claro que a primeira pessoa ou as primeiras pessoas que nos enxergam são os nossos pais. E não tem como a gente descartar o impacto que os estilos parentais ali, a forma como teus pais te educaram, tem na construção da tua autoestima. Mas não só esses estilos parentais, como também o meio no qual você estava inserido, a escola e até fatores temperamentais, ou seja, genéticos aí da tua construção e percepção que impactam nessa construção. Mas algo que a gente pode ver ali, comprovar a partir de dados científicos, é que quando a gente tem um estilo parental, não vou entrar muito bem nesse conceito aqui com vocês, mas ele é autoexplicativo. Quando a gente tem um estilo parental de elogio e encorajamento, é mais provável que a gente tenha uma autoestima do que quando a gente tem um estilo parental de crítica, punição e altas cobranças. Nesse estilo parental é mais provável que a gente desenvolva uma baixa autoestima. A gente tem um autor na psicologia chamado Walter Rizzo que classificou ali em 4 elementos, em 4 componentes a nossa autoestima. E é uma forma muito didática da gente entender esse conceito e até entender no que a gente precisa melhorar, de que forma a gente pode se instrumentalizar para reparar esses danos que podem ter na nossa autoestima. O primeiro elemento que compõe a autoestima é o elemento do autoconceito, ou seja, o conceito que você tem de você mesma. Tem muito a ver com as crenças centrais. E eu costumo dizer que tem muito a ver com a forma como você se descreve. Quando você diz assim, eu sou assim, assim, assado, eu sou divertida, extrovertida, espontânea, eu sou mais calada, eu sou mais quieta, eu sou uma pessoa mais sedutora. Tudo isso diz respeito a esse conceito que você tem de você mesmo, que não é uma descrição objetiva, material, física, mas sim dessa ideia que você tem aí sobre você mesma. Aqui podem haver o que a gente chama de distorções cognitivas, tá? Não é porque você se sente ou se enxerga, se descreve dessa maneira que você de fato é, que isso está próximo à realidade. Por exemplo, você pode se descrever como uma pessoa incapaz de trabalhar, quando a gente vê, na realidade, você está conseguindo entregar um bom serviço, recebendo feedbacks de elogio dos teus chefes, sendo reforçada pelo meio externo por conta disso. Esse é um dos danos que a gente pode perceber na autoestima, que está mais relacionado à performance do que com a imagem e que precisam ser reparados, ser tratados. A ideia aqui é que você possa trabalhar o máximo possível a tua flexibilidade e aproximar o eu real do teu eu ideal. O segundo pilar, o segundo elemento que compõe a nossa autoestima é justamente o elemento da autoimagem. Isso que a gente falou que era o que se entendia sobre a autoestima, o que era a autoestima de uma maneira geral há um tempo atrás. A autoimagem é esse dado concreto, aquilo que a gente vê do nosso corpo, da nossa imagem que transparece para as pessoas. Mas tem um dado aqui muito importante para você ficar atento. Você nunca vai conseguir, nem nunca conseguiu olhar a tua imagem por completo de forma direta. É sempre de forma indireta. Você só consegue
consegue enxergar o teu reflexo no espelho ou na câmera de celular. O reflexo, ele inclusive coloca o lado invertido das coisas. Você nunca vai enxergar diretamente atrás da sua cabeça, as suas costas e nem todos os elementos do seu rosto. Isso é um dado importante para a gente perceber como a gente pode distorcer ou alterar a imagem que temos de nós mesmos. Você já deve ter visto aquela propaganda da Dove, em que uma mulher entra, se descreve para um retratista sem ele ter visto ela antes, e depois uma pessoa entra também e descreve aquela mesma mulher sem o retratista ter visto ela antes disso. Se a gente for comparar as duas imagens que saíram, a imagem que foi descrita por outra pessoa é mais real, se aproxima mais da imagem que a gente está vendo ali daquela mulher do que a imagem que ela própria se descreveu. Isso é um dado bem importante para a gente perceber essas distorções e como muitas vezes a gente enfatiza o que a gente vê ali como defeito dentro da gente. A construção desse pilar da autoestima está muito ligado a padrões de beleza da sociedade e também aos padrões de beleza da família. Perceba, padrão é diferente de beleza. Existem alguns padrões que são belos, mas existe muita beleza fora do padrão também. E é isso que se deve estar atento. Para exemplificar um pouco mais isso, eu vou até te dar um exemplo pessoal de um padrão que era vigente ali na minha família e que impactou sim na minha autoimagem. Eu tenho um corpo magro e não tem muito o que eu fazer para conseguir engordar. Meu corpo sempre é magro, inclusive quando ele tá acima do peso. Na minha família, isso não é o padrão vigente de beleza. Na minha família, o corpo mais gordo, corpo mais arredondado, ele é mais bonito. Inclusive, eu lembro que eu vi um vídeo da minha avó me visitando no hospital pela primeira vez, e aí ela chega, eu tô nos braços da minha mãe, ela chega, olha o meu rosto, e a segunda coisa que ela faz é levantar o meu vestido pra ver se eu tinha as perninhas grossas ou não. Porque pra ela, o que importa era se tinha a perna grossa. Também minha mãe conta uma outra história de um avô dela, um parente que eu não conheci, que achava horrível a axila magra, quando não tinha uma gordurinha aqui. Ele chamava inclusive de sovaco de cobra. Era o termo que ele usava ali, porque essa carnosidade aqui era muito estimulada. Então eu passei grande parte da minha vida achando que meu corpo magro não era bonito, mesmo sendo o padrão da sociedade. Para vocês terem uma ideia de quão influente pode ser a nossa família na construção da nossa autoimagem. Eu só consegui fazer as pazes com isso, entender melhor esse ponto do meu corpo e aceitar melhor quando eu percebi que isso era um padrão construído. E foi um pouco mais fácil no meu caso porque o padrão social era outro. Então era mais fácil de eu perceber esse contraste, falar, poxa, mas se aqui é bonito e aqui não é bonito, o que é que faz, né, eu ser bonita ou eu ser feia? Que ideia é essa de padrão de corpo que eu tenho e que eu almejo alcançar? Perceber a construção desses padrões, perceber da onde você tem o teu conceito de padrão de beleza, porque beleza não é subjetiva, né? Tem algumas formas ali da gente apreciar visualmente a beleza, é algo muito importante para você entender ali e de repente desconstruir essas distorções que você tem sobre o teu corpo e sobre a tua imagem. Algo muito importante que você deve saber sobre a autoestima é que apesar dela ser algo bem recente nos estudos acadêmicos, a gente vê impactos e alterações na percepção da autoestima em diversos transtornos mentais. Isso é sintoma de muitos adoecimentos. Existem alguns adoecimentos ligados direto à autoimagem, por exemplo, como a anorexia, a bulimia, entre outros distúrbios alimentares. Mas quando a gente olha para a depressão também, pode ter um prejuízo ali na percepção da autoestima, na sua concepção de autoeficácia. Então, a gente trabalhar e cuidar da autoestima pode também promover saúde mental para você. O terceiro pilar da autoestima é o pilar do autorreforço. E ele tem a ver com a nossa capacidade de se gratificar. Isso é muito importante quando a gente trata de construção de hábitos, inclusive, quando a gente quer estimular que a gente continue se comportando de uma determinada forma e desestimular que a gente se comporte de outra, por exemplo. Esse pilar, ele pode ser altamente impactado ali pelas relações pessoais que a gente tem, né? Por essa concepção de, não fez mais do que a obrigação, por exemplo. E ele pode também estar muito atrelado à percepção que você tem de descanso e prazer, como é que você se relaciona com isso, se você se permite também sentir, experienciar essas coisas. E aqui, gente, não se fala e não se trata de uma permissividade. Se trata de reforçar um comportamento e um hábito que é importante para você. Essa capacidade de gratificação
alimentação, vai conseguir, quando ela é bem feita e atrelada a um hábito, a um comportamento que você quer manter, vai conseguir te aproximar da pessoa que você quer ser. E isso é muito importante. O autorreforço é a forma que a gente consegue demonstrar e expressar o amor que a gente tem por nós mesmos. Sentimento, ele é sentido por nós, mas ele só é sentido o que a gente sente pela outra pessoa quando a gente expressa, quando a gente demonstra. E o autorreforço também passa por isso. Apesar dele ser um elemento aí bem importante nessa parte de você conseguir manter, ou seja, reforçar um comportamento que você também gostaria muito de manter na tua vida. O último e mais importante pilar da autoestima é o pilar da autoeficácia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal dedicado somente a ele para você ter ideia da importância mesmo que esse pilar significa para a construção da autoestima. A autoeficácia é esse senso de competência e capacidade que você tem sobre você mesmo. É quase um sinônimo ali da autoconfiança. O quanto que você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa. Não necessariamente de alcançar o objetivo, mas até de cumprir com os passos até chegar lá. Esse é um pilar extremamente importante porque ele alimenta, por exemplo, o teu autoconceito. A ideia que você tem sobre você mesma é alimentada e depende da capacidade que você tem, desse senso que você tem de competência a respeito do que você é capaz de fazer ou não. Um sinal claro ali de uma baixa autoeficácia é a evitação, a esquiva de desafios ou de algo novo que você acredita que você não é capaz antes mesmo de tentar. Aqui, para a gente conseguir construir e restaurar uma autoeficácia boa, a gente precisa se expor. A gente precisa se colocar à mostra mesmo ali, ser queimado pelo sol, para ver se a gente é capaz de concluir aquele passo ou não. E aí a gente precisa estar atento a dois elementos muito importantes aqui na concepção da autoeficácia. A tua percepção subjetiva sobre as coisas e a tua percepção objetiva sobre as coisas e o que você vai conseguir fazer. É aquela história. Hoje, eu sei plenamente que amanhã eu não vou conseguir correr uma maratona de 42 quilômetros. Isso não é baixa autoeficácia. Isso é uma noção e uma percepção objetiva da realidade. Eu nunca treinei meu corpo para isso. Eu não sou uma corredora profissional. Eu não corro nem 5 quilômetros por semana. Então, eu preciso ter essa noção clara, essa percepção objetiva e também essa percepção subjetiva. O que é que eu acho que eu sou capaz e o que é que eu não acho que eu sou capaz. Ok, eu sei que eu não vou conseguir correr 42 quilômetros amanhã, mas se eu me preparar, é possível que em janeiro do ano que vem eu consiga correr 21. Eu preciso de um preparo para isso. Será que eu acredito em mim mesma que eu consigo ter a disciplina suficiente para me preparar para uma meia maratona? A disciplina suficiente para ter uma boa alimentação, prática regular de atividade física, treino de corrida? Essa percepção que eu tenho por mim, que eu tenho de mim mesma, ela tá atrelada diretamente a quê? Será que tá atrelada a um senso de incapacidade, a uma crença de incapacidade? Essa é uma crença central, ou seja, uma crença que diz respeito a você mesmo, ao teu autoconceito, que pode influenciar diretamente nessa tua percepção objetiva de ver que você realmente pode conseguir alguma coisa ali. Por isso que tá sempre se perguntando que evidências que você tem de que você não consegue e o que é que você precisaria fazer para conseguir chegar onde você gostaria, são perguntas essenciais para reestruturar esses autoconceitos aí, essas crenças, e também para que você consiga se expor mais e construir esse senso de capacidade em si mesmo. Espero muito ter te ajudado a esclarecer e perceber que a autoestima é um conceito bem mais complexo do que a imagem que você enxerga no espelho. Se você percebe aí que tem algum desses pontos que tá mais prejudicado, que você sente mais dificuldade, fique atenta e atento para trabalhar melhor isso. Podem ter impactos aí significativos na tua saúde mental, e quanto melhor estiver estruturado isso, mais perto da pessoa que você deseja se tornar, você vai estar. Aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que a gente entenda melhor mesmo o que é que significa a autoestima, e eu te vejo aqui na próxima quarta às 18 horas com mais um vídeo para você. Um abraço e até lá!